Caros colegas de estudo, esses dias eu tava lembrando de uma, de uma coisa que eu vi, que por incrível que pareça veio de uma aula de direito, mas que eu achei muito interessante de como ela pode ser aplicada no nosso trabalho com cavalo. Por quê? O professor estava falando o seguinte: o que faz a lei o que faz uma pessoa respeitar a lei não é a dureza da pena. O que faz a pessoa respeitar a lei é a certeza de que a punição será aplicada, né? Como assim? Um exemplo que eu vejo muito assim, que eu vi, que eu tava reparando que eu achei interessante, é o cinto de segurança. Por exemplo, se você tá andando no carro, ou alguém dentro do carro tá sem cinto de segurança, e o policial vê, o policial para, é aplicada uma multa, se eu não me engano, é uma infração, eu acho que é uma infração grave. E aí você recebe uma multa, tem que pagar, né? Uma multa financeira e ponto na carteira. Só que assim, muita gente tem o hábito de não usar o cinto, né? Acha que incomoda e tal, mesmo sendo um incômodo muito pequeno pela segurança que te traz, né? Mas muita gente ou esquece, ou tem o hábito de não usar, ou qualquer coisa desse tipo. Agora, eu tava vendo esses carros mais novos, né? Eles saem com um sensor, pelo menos no banco da frente, ou só no banco do motorista, ou nos dois bancos da frente, em que se o carro está em movimento e você tá sem cinto, ele fica tocando uma campainha. Não sei se vocês já viram isso. E não é nem uma campainha muito incômoda, não é nem uma campainha muito chata, né? Mas fica ali tocando, causa um pequeno incômodo, né? E muito provavelmente você vai usar o cinto para, você vai colocar o cinto para aquilo cessar. Então, eu queria, olha os dois lados, né? De um lado você tem uma punição grande e uma eficiência muito pequena. E do outro você tem uma punição pequena e uma eficiência muito alta. Então, isso para mim fez muito sentido falando de quando eu vou trabalhar meu cavalo, né? Poxa, o que que é melhor? Eu, eu deixar o negócio indo e de repente, bam, né? Dar um pega de uma vez, ou, ou tá ali mais presente, tá ali mais junto, conseguir perceber mais o cavalo e, e aí como que eu posso colocar aqui? E direcionando ele, né? Direcionando ele ali de maneira mais suave. Ele saiu, você vai e coloca de novo. Ele saiu, você vai e coloca ele de novo, né? Do que você esperar aliás, vamos colocar assim, ele saiu um pouquinho, você vai lá, arruma, ele saiu um pouquinho, você vai lá, arruma, do que você deixar, de repente, bam, né? Vem pra cá, e aí você faz uma coisa muito brusca e às vezes nem relaciona, né? Nem relaciona que era para estar aqui, né? Que ele já tá lá, você deu um susto nele, pegou forte nele aqui, às vezes ele nem relaciona que isso que aconteceu aqui foi porque ele saiu daqui. Eu acho que isso tem muito a ver também com uma frase do Ray Hunt que é, cara, eu não vou lembrar certinho, mas é assim, você tá chegando muito tarde. Você, você, você sempre faz muito, você sempre faz demais quando você está atrasado. Você tem que chegar antes, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também. É justamente por isso você é mais eficiente e menos agressivo. Mais eficiente, mas menos agressivo. Agressivo aqui, se o seu timing for bom, se o seu feeling, seu timing for bom, muitas vezes você não é nem agressivo. Você só
direciona aquilo realmente, né? Você só posiciona ou direciona aquilo. É, é uma conversa, né? Não é uma, não é uma trocação de, não é uma trocação de soco, né? Então, é isso aí. Essa foi uma ideia, né, que fica bastante na minha cabeça. Às vezes que eu vejo que eu me excedo muito, vejo que eu passei do ponto, ou vejo que não está dando certo, que o cavalo não está entendendo. É aquilo que o Ray Hunt fala, né? Às vezes a gente tem que pensa, né? Pensa. Às vezes a gente precisa parar, pensar, olhar o negócio e olhar meio de fora e quebrar a cabeça, porque às vezes é um detalhezinho que faz o negócio encaixar, né? Faz o negócio entrar no prumo. A gente ter a técnica, né? Mas aplicar ela errado na hora errada, você também não é muito eficiente. Você saber o que você precisa, mas não ser eficiente na hora de fazer isso, provavelmente vai fazer você ser um cara muito brusco. É uma coisa também que muita gente fala, né? A violência começa quando o conhecimento acaba. A violência é consequência da falta de conhecimento. E eu entendo que essa frase ela tá falando o seguinte: se eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei o caminho, eu vou provavelmente forçar, né? Tentar forçar o cavalo a chegar lá. Mas por outro lado também, se você é completamente ignorante, você não sabe, por exemplo, eu quando não sabia, só usava cavalo na fazenda para ir de um lugar para o outro, para fechar o gado e tal, para mim não interessava se ele estava duro, se ele estava torto, se ele estava pesado, se a paleta não estava assim, se a carupa não estava assado, se a costela não estava de outro jeito. Para mim não importava nada disso. E eu não entrava em conflito, que eu me lembre, acho que eu não entrava em conflito hora nenhuma, justamente por ser ignorante. Depois que eu comecei a, a saber que essas coisas existiam, foi que eu comecei a procurar, que aí começou às vezes as ideias não bater, né? E não que a gente tenha que se permanecer ignorante, né? Mas a gente precisa, antes de mirar no alvo, né? A gente precisa entender um pouco o caminho. Então a gente entra nessa questão aí. Se eu quero chegar lá, né? Eu preciso estar presente, eu preciso estar atento. Se eu não consigo perceber, se eu não consigo ver, ou se eu não sei o caminho para chegar lá, eu preciso achar alguém que me ajude, né? Alguém que veja o que está faltando, que me mostre aonde eu preciso agir pontualmente, né? De maneira eficiente ali, para não, porque para a imagem que eu tenho é meio que assim, eu tô indo nessa direção, se eu sair um pouquinho, né? Eu preciso de alguém que já, opa, me coloca ali e me ajude a fazer isso com o cavalo também. Pra não ser uma coisa que eu tô aqui, de repente eu tô lá, daí a hora que eu vejo que eu tô completamente fora, né? É esse movimento brusco é onde a gente acontece, é onde a gente se frustra, onde a gente fica bravo, onde a gente se excede e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu penso bastante, espero que também ajude vocês a pensar melhor, né, no que deve ser feito, no que você precisa fazer, e a maneira que você deve fazer. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa coloca nos comentários. E eu sempre esqueço, mas sigam também no Instagram, porque o que tem lá é diferente do que tem aqui no YouTube, tá? São, são coisas diferentes. Então,
Se você quiser saber mais, segue também no Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima.